boa tarde a todos. Estamos aqui, ó, levando o Leléo, que ele veio diretamente do sítio dele. E o Queiroz, como o dono do sítio do Pica-Pau Amarelo, tá indo deixar ele, Queiroz? Deixar ele lá. Não, o presidente. Ah, é o presidente. E cadê seu amigo Tico? Fica o vice-presidente. E cadê a esposa dele, a Flor, a noiva? A noiva acho que tá lá em São Paulo. O Tico tá tarefado, tá numa reunião de negócios aí. Negócio do Dia das Mães. Aí você vai fazer festa no sítio, Pica-Pau Amarelo, Dia das Mães, né? Tá em reunião pra decidir os últimos detalhes. Tá bom. Ó, aqui outra integrante, a bichona nova aqui, ó. Chama aí nós. Ei, Leléo, o que foi que tu trouxe do teu sítio? Rapaz, primeiramente você vai a puta que pariu. Eu já lhe disse as poucas de vez. Eu trouxe milho, feijão, girimum, caci. E não pergunte mais não, rápido. E a Loloca? E a Loloca ficou aonde? Tá na casa do caralho. Pode ficar bravo, hein? Aí, ó.